Saudações, galera! Vamos agora ao gabarito da nossa avaliação. Ela teve 6 questões teóricas e o resto de cálculos. Essas 6 questões teóricas, como a gente está falando, são teóricas, estavam na teoria repassada ou até mesmo dentro do próprio livro didático. Por isso, vamos diretamente ao que nós temos para cada um dos exercícios. O primeiro diz que sobre a equação resolutiva de trabalho, podemos afirmar que... O que é uma equação resolutiva? Você quer um outro nome para isso? Muito fácil. A fórmula de trabalho. O que nós podemos falar? A letra A já matava toda a charada, porque diz assim que o trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento é dado por trabalho da força igual força vezes deslocamento. E não conta mais aqui esse cosseno do ângulo, tá? Por que não tem cosseno do ângulo? Porque se é paralela, o ângulo é zero. Cosseno de zero é 1. Multiplicar por 1 não importa, por isso você pode simplificar a equação. Já tínhamos visto isso lá nos exercícios resolvidos. Então, essa é correta. Então, agora a gente tem que ver o que está acontecendo com as outras para não estarem corretas. Então, vamos lá. O trabalho de uma força constante e com um ângulo alfa em relação ao deslocamento é dado por... Está faltando o que aqui? O cosseno do ângulo alfa. Então, isso aqui era para trabalho de força constante e paralela, e não com ângulo alfa. Então, por isso estava errada. O trabalho de uma força constante e paralela ao deslocamento é dado por... Veja bem, apareceu o cosseno de alfa. Logo, se você assinalou a primeira, você não podia assinalar a terceira. Logo, se tem uma correta, também não era a letra D. Você só tinha 3 opções para tentar descobrir. Sobre o trabalho da força de atrito. Força de atrito. O que nós temos? O trabalho de uma força de atrito é paralela e... O trabalho de uma força de atrito que é paralela ao deslocamento é dado por força vezes deslocamento vezes cosseno alfa. Você já tinha resolvido isso aqui na primeira questão, aonde paralela não tem cosseno alfa, tá? Como a força de atrito é sempre favorável ao movimento, o valor de seu trabalho é sempre positivo. Como assim favorável ao movimento? Se é atrito, é contrário ao movimento, por isso é letra C. Então, como a força de atrito é sempre contrária ao movimento, o valor do seu trabalho é sempre negativo. Então, tínhamos uma questão que era correta, era a letra C. Sobre o trabalho da força perpendicular ao deslocamento, podemos afirmar que... Então, antes de falar um pouco sobre esta questão, nós vamos ter que rever alguns conceitos aí da matemática, principalmente trigonometria. Ângulo de 90 graus. Se você não sabe isso, vai dar uma pesquisada, por favor. Não temos como investir um tempo muito grande nisso, porque não é da nossa matéria. Mas cosseno de 90 graus, e você lembra que aqui sempre na fórmula, quando não é paralela, e aqui no caso é perpendicular, tem cosseno de alfa. Cosseno de 90 graus é zero. E multiplicar por zero significa tornar tudo nulo. Portanto, o trabalho de uma força que forma um ângulo de 90 graus com desenvolvimento sempre vale zero. Sim, vale zero, porque cosseno de 90 graus é zero. Trabalho da força normal. A força normal é isso aí. A força normal é aquela força que vai para baixo enquanto você tem um deslocamento na horizontal. É a força vertical. Portanto, tem 90 graus. É zero. Então, se as duas primeiras estão corretas, você sabe que a terceira tem que estar correta. Porque daí tem que ser letra D. Mas vamos lá de novo. Trabalho da força peso. No deslocamento horizontal é sempre zero. É a mesma coisa que a normal. Peso. Peso está na vertical, deslocamento horizontal. Uma coisa na horizontal, outra na vertical, o ângulo é 90 graus. Por isso está aí a resposta dessa questão. Sobre trabalho de força perpendicular ao deslocamento e trabalho da força peso, podemos afirmar o quê? Então, olhe lá uma coisa. Em primeiro lugar, nós temos força perpendicular e trabalho da força peso. São as duas coisas que já apareceram no exercício anterior. Então, nós já sabemos que tem a questão aí do 90 graus, tá? Mas a força peso não realiza trabalho
realizar, ela realiza, tá? Porque tem deslocamento, tá? Então, força vezes deslocamento. Logo, você tem a questão que a força-peso não realiza trabalho. O trabalho de uma força-peso, quando o objeto está descendo, é positivo, pois a força está no sentido oposto. Se é positivo, não pode ser no sentido oposto, tem que ser no mesmo sentido. É a mesma coisa que acontece aqui, o trabalho da força-peso, quando o objeto está subindo, é positivo, pois a força está no sentido oposto do deslocamento. Novamente, nós temos a incoerência. Então, na realidade, nenhuma das alternativas estava correta. Bom, no próximo exercício, vamos primeiro analisar aqui o desenho. Então, dentro desse objeto que está aqui, está acontecendo um deslocamento. Então, tem uma força que puxa para a direita, quer dizer, para cima, tá? Então, essa força F. Nós temos a normal, que é para cima, e o peso, que é para baixo. E temos a força de atrito, que se opõe ao movimento. Então, na realidade, qual é o trabalho resultante de várias forças? O trabalho resultante de várias forças é a soma de todos os trabalhos que estão agindo sobre o corpo. Por isso, a número 1 estava completamente correta. Só que qual a equação para ela? É que o trabalho resultante é a soma de todos os outros trabalhos. Portanto, tanto 1 quanto 2 estão corretas, e mais do que isso, a questão número 2 aqui, esse item 2, ele complementa o item 1, ou seja, ele dá ao item 1 uma fórmula para uma teoria. É por isso que a resposta é: ambas as afirmativas são verdadeiras e têm relação entre si. Por que as outras estão erradas? Somente a 1 é correta, pois a segunda não a complementa? A segunda complementa, já vimos aqui. Somente a 2 está correta? Não, a número 1 também. Então, é por isso que a letra certa dessa questão 5 era a letra A. Agora, o gráfico da força pelo deslocamento. Tá? Então, está aqui o gráfico da força pelo deslocamento. Nessas alturas do campeonato, o que nós temos? Nós temos que a área, essa área A do gráfico, corresponde à região entre a curva, que é uma reta, tá? Por isso que a curva está entre aspas, tá? Isto. Então, aqui está a curva e o eixo do deslocamento. É exatamente a definição lá da teoria que nós temos tanto escrita quanto dentro do livro didático, tá? Então, a letra A estava correta. Mas por que você já não podia anotar direto a letra A? Porque olha uma coisa interessante. O valor do trabalho de uma força constante ou não constante pode ser calculado através da área do gráfico da força por deslocamento. É exatamente isso que está aqui. Então, a segunda também era correta. Logo, a terceira também tem que ser correta. Podemos dizer que o valor do trabalho é numericamente igual à área do gráfico. Sim, é só calcular a área deste gráfico aqui, que no caso é um trapézio, tá? Onde aqui nós vamos encontrar aqui a base maior, base menor, altura e etc. Fazendo o cálculo da área deste trapézio, você vai encontrar o valor numérico do trabalho. Por isso, todas as alternativas estão corretas. Vamos para agora os cálculos. Então, objeto de massa 5 kg. Então, está lá, massa 5 kg. Tá? Está em movimento retilíneo uniformemente variado com aceleração constante na superfície de uma mesa. Então, está em movimento. Nós temos um atrito dinâmico, ou seja, tem uma força de atrito que entre o objeto e a mesa tem valor 0,5. Aqui a gente colocou μ com o desenho de μ dinâmico. É o mesmo cálculo da força de atrito que a gente já tinha visto nos exercícios lá da semana passada, tá? Então tem que calcular a força de atrito entre os dois. Por que tem que ter a gravidade aqui? Porque na realidade a gente não tem todos os dados para poder calcular trabalho, porque trabalho é força vezes deslocamento. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos que achar primeiro a força. Aí, nós podemos calcular tudo pensando assim, que a força de atrito é normal vezes coeficiente de atrito, é a nossa fórmula. Só que a normal, nesse nosso caso, vai estar relacionada com o peso. E peso a gente já sabe que é massa vezes gravidade, tá? Isto é
peso. Então, a nossa normal vai ser massa vezes gravidade também. Portanto, a força de atrito sendo N vezes μ, que é atrito dinâmico, o que vai acontecer? N é m vezes g, vezes o μ. Resultado da história: 5 é a nossa massa, 10 a aceleração da gravidade, 0,5 coeficiente de atrito. 5 vezes 10, 50, metade de 50, 25 newtons. Portanto, letra D. Mais um exercício. Um guindaste aplica uma força sobre o objeto de 200 kg, empurrando-o por uma distância de 400 metros. Sabendo que o trabalho realizado foi de 80 kJ, o nosso cálculo não pode ser em quilojoules, você tem que transformar em joule. Portanto, 80 quilos é a mesma coisa que multiplicar por 1000, então vai dar 80.000 joules. Então, sabendo que o trabalho realizado foi de 80.000 joules, já transformando, determine a aceleração em metros por segundo do objeto durante o movimento. Então, você tem que considerar que a força é paralela à direção do deslocamento. Então, de novo, lá no comecinho, força paralela. Só trabalha com a formulazinha T igual F vezes D. Então, vamos nós lá de volta. Então, primeiro a gente tem que achar o valor da força, porque nós precisamos para cálculo do trabalho, que é força vezes deslocamento. Então, trabalho, força vezes deslocamento. Logo, o deslocamento que está multiplicando passa dividindo, força fica trabalho dividido pelo deslocamento. O nosso trabalho está lá, 80.000 joules. Tá? O deslocamento está lá, 400 metros. 80.000 dividido por 400 vai dar 200 newtons. Bom, por que nós precisávamos da força? Nós precisávamos da força porque força é massa vezes aceleração e o que o exercício pede é a aceleração. Então, nessas alturas do campeonato, a massa que está multiplicando passa dividindo, a aceleração é força dividido pela massa. Já achamos que a nossa força é 200 newton. Foi calculado. Mas a massa é 200 também. Portanto, 200 dividido por 200 dá 1 metro por segundo ao quadrado, que é a aceleração. Portanto, resposta letra A. E o exercício 9, ele vai ter uma certa semelhança, mas agora ele não para só na questão de trabalho, ele vai também para potência. E potência é o trabalho pelo tempo. Então, um trabalho da construção civil, levanta um saco de 50 quilos de cimento do chão, coloca em 5 segundos no andaime, a uma altura de 2 metros, qual a potência desenvolvida pelo trabalhador? Então, nós vamos lá. Primeiro lugar, mesma coisa, temos que achar a força. Força é massa vezes gravidade. Massa, 50 kg. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. 50 vezes 10, 500 newtons. Então, agora eu tenho a força. Então, dá para calcular o trabalho, porque o trabalho é força vezes deslocamento. Nós temos aqui aquela mesma situação do paralelismo, não precisa do cosseno do ângulo. Então, é só força vezes deslocamento. Então, a força a gente acabou de descobrir que é 500 newtons. E o deslocamento é a altura que se levanta isso, que é 2 metros. Portanto, 500 vezes 2, 1000 joules. Só que a potência é o trabalho dividido pelo tempo. O trabalho você acabou de encontrar como 1000 joules, mas quanto tempo o trabalhador leva para fazer isso? 5 segundos. Portanto, 1000 dividido por 5, 200 watts. Lembre-se que potência é medida em watts. Logo, letra C. O exercício 10, por sua vez, ele é bem semelhante a este, somente que agora, ao invés de calcular a potência, tem que calcular a força. Então, uma força age sobre um veículo que se desloca 40 metros em 10 segundos. A força é paralela ao deslocamento. De novo, paralela ao deslocamento. Não precisa nem do cosseno do ângulo. E a potência que ela desenvolve é 200 watts. Está tudo prontinho. Todas as unidades medidas estão prontas. Não tem que transformar nenhuma delas. Então, calcule o valor da força. Então, vamos lá. Potência é trabalho pelo tempo. Então, vamos lá. Potência
20 watts, 20. Trabalho, estamos procurando. Tempo em 10 segundos. O 10 aqui que está dividindo, perdão, ele passa para o lado de lá multiplicando. 20 vezes 10, 200 joule. Então, se tem 200 joules, nós temos aqui o trabalho. Só que trabalho é a força vezes o deslocamento. Então, o trabalho você acabou de achar, é 200. A força, o exercício está pedindo. E o deslocamento? O deslocamento está aqui escrito, aconteceu por 40 metros. Logo, se o 40 que está aqui multiplicando pelo F, para passar para o outro lado, ele passa dividindo. 200 dividido por 40, 5 newtons. Portanto, letra B. E assim estão aí os nossos exercícios todos, está aí toda a nossa parte de correção. Quero lembrar a todos que quem não tiver ido bem nessa parte precisa fazer recuperação. A recuperação é escolher entre os exercícios resolvidos, exercícios propostos ou os exercícios da avaliação, escolher um deles, mudar os valores, recalcular, fotografar e postar lá no Google Sala de Aula. Então, se você precisou de recuperação, por favor, capricha aí para ficar com boa nota. Já que nós tivemos o fechamento do primeiro semestre e nele as notas não foram ruins, então não deixa aí a peteca cair, por favor. Não deixa a coisa desandar. Continua caprichando, porque nós queremos chegar no final deste ano com todo mundo aprovado. Então, um abração a todos. Até a próxima.